Boa noite a todos. Começar agradecendo já pelas felicitações pelo dia do aniversário. Obrigado a todos, pessoalmente, que estão aqui. Obrigado para aqueles que estão em casa também. Eu agradeço e fico feliz por fazer parte de uma igreja que tem muito carinho e amor. Amém? Deixa eu trocar o microfone. Então vamos dar continuidade no nosso estudo. Abram suas Bíblias para quem trouxe. Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao 6. Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao 6. Nós já começamos a estudar esse texto semana passada. Já demos a introdução, estudamos o primeiro versículo e hoje nós vamos finalizar então com o restante. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos colocar de pé para quem está aqui. Só aumentando o volume um pouquinho. Vamos estar orando mais uma vez. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez por estarmos reunidos como igreja. Obrigado por cada um que está nos seus lares também acompanhando. Agradeço também aqueles que acompanharão mais tarde, Senhor. Abençoa todos, Senhor, através dessa mensagem, começando pela minha vida, que eu venha trazer aquilo que realmente faça diferença à tua igreja. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Título do estudo de hoje: a necessidade do reavivamento. A necessidade do reavivamento. Por que é necessário o reavivamento para a igreja? Por quê? Porque há, infelizmente, muitos crentes, muitos cristãos que só têm o seu nome no rol de membro da igreja, mas não no livro da vida. Há crentes mortos espiritualmente dentro das igrejas, ou seja, o que é estar morto espiritualmente? Não foi salvo, não houve uma conversão. Há outros também que estão dormentes, num profundo sono, com dificuldades de acordar. E a igreja de Sardes vivia essa realidade. A igreja de Sardes, preste atenção, era uma igreja que vivia de aparências. A igreja tinha adquirido um nome. A igreja de Sardes tinha um nome famoso. Era aparentemente uma igreja notável. Aquela igreja que qualquer um vê, uau, eu queria fazer parte dessa igreja. Não havia nenhuma falsa doutrina. Nenhuma falsa doutrina prosperando na comunidade. Não se ouvia das doutrinas dos balanitas, dos nicolaítas, nem dos falsos ensinos de Jezabel, como nas outras igrejas. Aparentemente, era uma igreja notável. Mas preste atenção a uma dúvida: por que a igreja de Sardes ela não era atacada por fora? Por que Satanás não atacava essa igreja? Mesmo essa igreja sendo uma igreja tão ortodoxa, seguindo uma doutrina severa, seguindo regras estabelecidas, não havia ataques a essa igreja. A igreja continuava caminhando normal. E a resposta é: quando uma igreja ela perde a sua vitalidade espiritual, ou seja,
quando a igreja perde a sua saúde espiritual, não tem o porquê Satanás atacá-la, porque a igreja já está doente, a igreja já está contaminada. Não tem porquê você pegar um vírus agora da gripe se você já está gripado. Essa igreja já estava doente. Por exemplo, uma igreja pode seguir todas as regras cerimoniais, pode começar no horário certo, pode ser um exemplo de louvor, o acústico, tudo certinho, abertura, o pregador trouxe a palavra correta, sem mistura, sem mesclar. Mas do que adianta tudo isso, se quando os membros saem para fora da igreja e vivem de uma forma totalmente contrária à palavra? Vêm à igreja, seguem uma doutrina, respeitam, zelam, mas quando estão lá fora, eles se misturam com o mundo, vivem uma vida mundana. Isso acontecia em Sardes. Então, aos olhos dos observadores, Sardes parecia ser uma igreja viva e dinâmica. Aos olhos das pessoas, era aquela igreja, como eu falei, uau, não tem nada de errado lá, está tudo ok. Tudo nessa igreja sugeria vida e vigor. Mas, aos olhos de Cristo, essa igreja estava morta. Era uma espiritualidade apenas de rótulo, só de aparência. É que nem eu te dar uma garrafa de Coca-Cola com café dentro. Por fora parece Coca, mas quando você beber, vai ser café, porque é parecido. Então tome cuidado. A maioria dos seus membros, a maioria dos membros de Sardes não era convertido. Seguiam regras, como um bom funcionário segue regras numa empresa. E o diabo então não precisou perseguir essa igreja de fora para dentro. Por quê? Porque essa igreja já estava derrotada por dentro. Os membros já estavam doentes, já estavam contaminados, seguindo um mundanismo. Não precisava vir ataques exteriores. E nós devemos nos perguntar, entendendo agora, o que é preciso para um reavivamento? O que é preciso para a igreja ter um reavivamento? No texto ao qual nós lemos hoje, a partir do verso 2, aqui, Jesus Cristo aponta 3 atitudes que a igreja deve tomar para um reavivamento espiritual. Então, o texto a qual eu e você lemos, Cristo nos ensina a ter 3 atitudes para que o reavivamento aconteça. A primeira atitude está lá no verso 3. Eu vou ler de novo. Verso 3, no comecinho, diz assim: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. A primeira atitude é uma volta urgente à palavra de Deus. A primeira atitude para a igreja buscar a ter um reavivamento é voltar à palavra de Deus, é voltar às Escrituras. O que eles ouviram, deveriam lembrar, guardar e voltar. A palavra de Deus. A igreja de Sardes tinha se apartado da pureza da palavra, de viver essa palavra, de voltar ao primeiro amor, digamos. O reavivamento é resultado dessa lembrança, dos tempos do primeiro amor e dessa volta à palavra. Você que está em casa ouvindo, você que está aqui, como você era quando você escutou a palavra pela primeira vez? Como você agia? Qual era a sua atitude no momento do seu primeiro amor? Será que você era assim? Será que você era assim? Será que talvez hoje você não esteja cansado? Talvez dormente? Primeira atitude, voltar à palavra. Quando uma igreja experimenta um reavivamento, o que acontece? Ela passa a ter fome na palavra. Quando uma igreja passa pelo reavivamento, ela passa a ter fome, e fome de palavra. O primeiro sinal do reavivamento é a volta do povo de Deus à sua palavra. Os crentes passam então a ter fome de Deus e da sua palavra. É o desejo de aprender, de querer escutar,
de pesquisar, é começar a se dedicar então ao estudo das Escrituras. Os crentes então abandonam o descaso, abandonam a negligência, deixam a preguiça de lado, mas colocam como prioridade: eu quero, eu estou com fome, eu preciso me alimentar. A palavra torna-se então viva, eficaz, a palavra se torna deleitosa, transformadora ou doce como mel. Você saboreia a palavra de Deus, você degusta, você pensa nela, eu quero mais. Isso é reavivamento. Mas preste atenção, reavivamento não pode ser confundido com liturgias animadas. Muitas pessoas acham que avivamento, reavivamento é ter um culto animado, um culto festivo, ou inovações litúrgicas, obras abundantes, obras carismáticas, ou tem que acontecer milagres extraordinários. Tipo, se não abrir o mar, não acredito. Se não chover fogo do céu. As pessoas acham que reavivamento é show, que eu tenho que pular aqui, eu tenho que saltitar aqui, eu tenho que fazer vocês caiam. Isso não é reavivamento. Isso não é avivamento. Avivamento é a volta à palavra de Deus. O reavivamento, ele deve ser bíblico. Se não for bíblico, não é reavivamento. Quando você vai para lugares assim, momentaneamente você vai ser acordado. Não tem como. Está acontecendo um show ali que chama atenção, você vai prestar atenção. Se está tocando aquela sonzeira lá, seus ouvidos vão escutar e você, deu vontade de dançar. Vamos pular. Mas isso não é avivamento. Isso é mexer com as suas emoções. Avivamento é a volta à palavra de Deus. Você sair daqui e você ter o desejo de voltar, de aprender, de saborear a palavra de Deus. Então a primeira atitude, volta à palavra de Deus. Talvez hoje você não esteja com tanta fome assim. Por quê? Essa é a questão. A segunda atitude que a igreja deve tomar para o reavivamento acontecer, vamos ver agora no verso 2. Diz assim: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Segunda atitude, uma volta à vigilância espiritual. Você tem vigiado? Vigia e ora. Sardes caiu, porque não vigiou. Como a cidade de Sardes caiu, porque não vigiou. Muitas das vezes que eu e você caímos, ficamos abatidos, ou talvez num sono espiritual, apáticos, sem vontade, desanimados com a vida e com Deus, é porque nós não vigiamos. Não vigiamos e não oramos. E o perigo está quando você se acha forte o suficiente para resolver com as tuas próprias forças. Aí que está o perigo. Quando você acha que pode em si mesmo, esse é o problema. Aí você está sujeito a cair. Sardes, lembrando, era uma cidade inconquistável, insuperável, que nunca fora conquistada num ataque direto, num confronto direto. Mas 2 vezes na história a cidade foi conquistada. E as 2 vezes foi da mesma maneira. Não vigiou. A cidade não vigiou por falta de vigilância da parte do povo, dos guardas e dos seus defensores. Aqui está tudo bem, nada vai acontecer. Aí, deixou uma brecha aberta e foi derrotado. E Jesus alerta aqui, a igreja, que se ela não vigiar, se ela não acordar, ele virá a ela como ladrão de noite inesperadamente. É assim que acontece. Para aqueles que pensam que estão salvos, aqueles que pensam que estão sentados, salvos, certinhos, bonitinhos, mas ainda não se converteram, aquele dia será do quê? De trevas e não de luz. Mateus capítulo 7, 21
ao 23, diz assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Muitas dessas igrejas avivadas expulsam demônios e fazem isso usando o nome de Deus. Mas vocês conhecem pessoas assim? Como é a vida deles? Como é a conduta deles? Aqueles que se dizem crentes, cristãos, estão profetizando, estão pregando, estão evangelizando, ok. Mas será que a vida deles está em conformidade com a palavra de Deus diz? Por isso que no comecinho diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. A igreja precisa ser vigilante contra as ciladas de Satanás, contra a tentação do pecado. Como nós devemos fazer isso? Os cristãos, eles devem fugir, fazer que nem José do Egito. Viu a tentação lá, tem que correr. Temos que fugir, às vezes, de lugares, situações, pessoas que podem ser um tropeço para os nossos pés. Vigiar é isso. Às vezes nós temos que fugir, deixar certas pessoas que são um tropeço para os nossos pés. E muitas das vezes esses lugares são lugares que nós nem imaginaríamos. Às vezes são pessoas da nossa própria família, às vezes é da sua congregação local, às vezes é da igreja que você congrega. O perigo pode estar dentro, aonde você está, e não lá fora. Como a igreja de Sardes, a igreja já estava contaminada por dentro. É interessante, só ver entre aspas aqui, que tem muitas pessoas que gostam de postar frases no Facebook, na mídia. Por exemplo, postam frases assim: mudar de igreja não resolve nada, então permaneça na sua e mude você. As pessoas batem palmas. Nossa, ó, lição. Isso daí foi para acabar. Tá, isso daí pode servir para você que está numa igreja correta e você está sendo um atrapalho. Mas ao outro lado da moeda também, há igrejas, a Bíblia nos ensina, de falsos profetas, falsos pastores. Há igrejas falsas, há igrejas erradas. Talvez você tenha nascido numa igreja errada, Deus permite, mas se você é filho, Deus te tira e te traz para um lugar correto. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Esse é o desejo do cristão. Isso que Jeremias nos ensina. Você tem que clamar, você tem que buscar, e Deus vai te direcionar ao lugar correto, sempre aos dois lados. Não poste o que você pensa. Se você escutou isso, aceite você, mas isso não vale para todos. Mas muitas pessoas batem palmo para isso. Primeiro, a igreja somos nós, certo? Você tem que mudar o local, como eu disse. Às vezes, nós temos que mudar de local. Romanos 16, 17 ao 18, capítulo 16, do verso 17 ao 18, diz assim: irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas simples. Qual é a ordem? Aqui, afastem-se. E mais, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Nós temos que servir a quem? A Deus.
Nós não estamos aqui para agradar pessoas, tradições, famílias. O cristão, acima de tudo, ele obedece a Deus em primeiro lugar. Se o local que você está não está obedecendo a Deus, não está havendo mudança, fica difícil, não fica? Você levaria o seu filho para um colégio que só faz mal para ele? E faria para ele assim: você tem que mudar, meu filho, mesmo essa escola sendo totalmente virada, e você tem condições de levá-lo para uma escola melhor, qual seria a sua escolha? Qual seria a sua escolha? Você mandaria uma pessoa sempre para um caminho que é perigoso, sabendo que tem um caminho melhor? Qual é a escolha? Mas voltando à igreja de Sardes, havia alguns membros que estavam sonolentos e não mortos, e Jesus os exorta a se levantarem desse sono letárgico. Um sono letárgico. O que é uma pessoa que sofre de letargia? É uma pessoa dormente, apática, que revela falta de ânimo, falta de energia, está sempre desanimado, esmorecido. Há muitos crentes que estão com sono letárgico. E é por isso que lá em Efésios, capítulo 5, do verso 14 ao 16, diz assim: por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Se os dias são maus e você está dormindo, não chore se a sua vida está desmoronando. Acorde. Acorde. Diante dessa situação, o que fazer? Diante dessa situação, o que fazer? Os crentes fiéis, eles precisam fortalecer os que estão com o pé na cova e socorrer aqueles que estão se contaminando com o mundo. Os fiéis têm que fazer isso. Como é que os fiéis vão socorrer? Muitas vezes indicando o caminho certo. Saia daí. Cuidado. Não faça isso. Essa é a nossa função. Ser luz, ser sal, ser diferença nesse mundo. Precisamos vigiar não apenas a nós mesmos, mas aos outros. Isso é ter misericórdia. Uma minoria ativa pode chamar de volta a maioria da morte espiritual. Um remanescente robusto, forte, ele pode fortalecer o que resta ou restava daquele que estava quase morrendo. Isso é seu corpo. Se eu estou forte hoje, eu vou usar isso buscando em Deus animar, exortar, instruir aquele que está fraco, para que a igreja cresça. Precisamos vigiar e orar, porque os tempos são maus. E um alerta: as pressões não são fracas, as pressões são muitas. Muitas pressões vão vir por cima de você, e os perigos também são sutis. Cuidado. As armadilhas muitas vezes nós não enxergamos, por isso que nós necessitamos vigiar e orar. O diabo não atacou a igreja de Sardes com perseguição nem com heresia. Por quê? Porque a igreja já estava contaminada com o mundo, já estava contaminada dentro. Os crentes não estão sendo mortos aqui pela espada do mundo, mas os crentes estão sendo mortos pela amizade com o mundo. Amizade com o mundo. Não havia heresias nem falsos mestres na igreja. A igreja não sofria perseguição, não era perturbada por heresias, não era importunada por oposição dos judeus. Ela era ortodoxa, mas morta. Uma igreja ortodoxa, mas morta. Pessoas que só cumpriam regras, rituais, mas não viviam o amor de Cristo em suas vidas. A terceira atitude que a igreja deve tomar para o reavivamento acontecer, além de voltar à palavra, além de vigiar, é voltar à santidade. Apocalipse, no verso 4, diz assim: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes.
Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. A apatia espiritual em Sardes não tinha atingido a todos ainda. Havia um remanescente. Havia algumas pessoas que ainda permaneciam fiéis a Cristo. Embora a igreja estivesse cheia, havia apenas poucas pessoas, poucos crentes verdadeiros que não haviam se contaminado ainda. A maioria dos crentes estava vivendo com vestes manchadas e não com vestes brancas ou obras dignas diante de Deus. As vestes sujas aqui, o que é as vestes sujas? Vestes sujas se tratam do pecado, de impureza, de mundanismo. Pessoas que se dizem cristãs, mas misturadas com o mundo, impuras, totalmente sujas no seu caráter, na sua conduta. Obras sem integridade, falta de caráter, falta de motivação, motivação errada ou ausência de santidade. Isto é, vestes manchadas ou sujas. E a pergunta de hoje é: como está a sua vestimenta espiritual? Como está a sua vestimenta espiritual? Você tem lavado todos os dias? A sua cueca, a sua calcinha você lava todos os dias, não lava? Mas as suas vestes espirituais, será que você deixa para lavar uma vez por semana? Uma vez por mês? Você imaginou fulano lavar as partes íntimas uma vez por mês? Uma vez por mês eu vou para o culto. É o suficiente? Será que é o suficiente? Se nós damos mais importância para as vestes materiais, imagine para as vestes espirituais. Será que não deveríamos lavar todos os dias, mediante a santificação, pela palavra de Deus, vigilantes, buscando a santidade de Deus? Para concluir, nós vamos encerrar então com as bênçãos. Para você, uma boa notícia. Para você que busca o reavivamento todos os dias, há bênçãos. Apocalipse 3, do 5 ao 6 diz assim: o vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A maioria dos crentes de Sardes tinha contaminado as suas vestiduras, isto é, tornaram-se impuros pela prática do pecado. O vencedor, aquele remanescente fiel, que permaneceu fiel a Cristo, ele receberia vestes brancas. Vestes brancas é um símbolo de festa, pureza, felicidade e vitória. Diga para a pessoa ao seu lado: sem santidade não há salvação. Por quê? Sem santificação ninguém verá ao Senhor. Sem vida com Deus aqui, se você não tem uma vida com Deus aqui, não espere ter uma vida no céu com Deus. Vida com Deus começa aqui. Sem santidade na terra, não há glória no céu. Não vai haver glória para você. Aqueles que estão mortos espiritualmente e negam a Cristo nessa vida, não tem seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que negam a Cristo aqui, não tem o seu nome escrito no livro da vida. Preste atenção, nosso nome pode constar no registro da igreja, mas pode não estar no registro de Deus. Cuidado. Ter apenas a reputação, preste atenção, ter apenas a reputação de estar vivo não é suficiente para garantir a tua salvação e a minha salvação. Mas aqueles que confessam a Cristo e não se envergonham do seu nome, não se envergonhem, esses terão seu nome confirmado no livro da vida e vão ser confessados por Cristo. Os crentes fiéis confessam e são confessados no céu. Essa é a diferença. O que realmente importa, deveria importar para o cristão, não é ter o seu nome no hall, num quadro, num livro de ouro, numa estátua.
reputação aqui. O que é reputação? As pessoas que mais serviram a Deus, que mais foram fiéis, foram difamados, foram perseguidos, foram caluniados, foram presos, foram até mortos. Cristo foi difamado, cuspiram na cara dele. Mas por quê? Por fazer a vontade de Deus. Os pais da igreja, os mártires, o que vale é ter o nosso nome no livro da vida. Mateus 10, do verso 32 ao 33 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não é você falar que você aceita Cristo Jesus, levantar a sua mão. Isso não basta. Você nega Jesus com as suas atitudes, com as suas práticas. O modo a qual você vive neste mundo, Ele vai dizer se você realmente aceitou a Cristo ou se você está negando a Cristo todos os dias. Se você tem fome da palavra de Deus, amém. Se você está vigilante e orando, amém. E se você busca santificação, amém. Mas se até então você tem falhado nesses 3 aspectos, é misericórdia. E que bom que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele sustenta os fracos, Ele ajuda aquele que está cansado, Ele levanta o fraco oprimido, Ele nos chama ao arrependimento, Ele nos dá novas oportunidades. Mas a minha parte, a sua parte, é se arrepender. E arrependimento é mudança e mudança de vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? O pastor vai estar orando por nós. Que Deus abençoe a todos e busque essa mudança. Amém, amados. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento tão especial na nossa vida. Entendemos que, como igreja do Senhor, temos que ser reanimados em todo o tempo, temos que ter uma conduta irrepreensível, para que as pessoas possam ver Deus através da nossa vida. Quando agimos dessa forma, com certeza Deus vai se alegrar da nossa caminhada. Vamos estar vestidos com roupas alvas como a neve. Mas quando a nossa conduta é repreensível, nós muitas vezes falhamos. Não agimos de acordo com o propósito de Deus na nossa caminhada. Por isso que passamos dificuldades, por isso que sofremos, por causa das nossas atitudes. Eu oro, Senhor, por cada casa, cada lar, cada família que está nesse momento, que entendeu essa palavra, que está confessando realmente ao Senhor, pedindo: Senhor, purifica-me, me torna uma pessoa mais alva do que a neve, me torna uma pessoa que viva conforme os teus preceitos, conforme a tua orientação, Pai. Sabemos que toda a ordem do Senhor é boa, é agradável ao ser humano, e ela faz uma transformação na vida de cada um. Por isso, Senhor, esteja agindo de uma forma sobrenatural na vida de cada ouvinte, na vida de cada irmão que está aqui esta noite, porque sabemos, Senhor, que tudo nós entregamos a Ti, tudo Te pertence. Nos conduza, Senhor, com pés firmes para a eternidade com o Pai. Que possamos viver a cada dia o sobrenatural de Cristo. Que possamos continuar confiando nas suas promessas. Possamos continuar vivendo como uma igreja de Cristo viva. Não uma igreja morta ou uma igreja apática. Mas precisamos ser vivos. Porque a Tua palavra é viva e nos torna pessoas vivas no Senhor. Eu agradeço, Senhor,
pela vida de todos os ouvintes. Que possam, Senhor, estar sendo impactados, não somente os que acompanharam a live, mas os que assistirão, talvez no YouTube mais tarde, possam ser impactados com essa palavra que veio do Senhor. Deus abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um e que você continue sendo esse vaso de bênçãos na mão do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.